vocês. Conteúdo Filo dos Plateumintos, aula 1. Amores, estamos aqui na Zou estudando mais um filo e nele estamos vendo os plateumintos pela primeira vez. Não é pela primeira vez, porque tu virou craque em verme achatado ano passado e tu só tá relembrando. Então, meus amorezinhos, o que tu tens que saber do filo dos plateumintos? É o terceiro filo que nós estamos estudando. São animais que já evoluíram um pouquinho e são animais que começam a causar doenças nos seres humanos e em outros animais. Nos seres humanos, a gente vai estudar dois principais tipos de plateumintos, mas existem muitos outros plateumintos que causam muitas outras zoonoses, muitas outras doenças em cachorro, gato, boi. Mas quando for fazer veterinária, biologia, fazer alguma zootecnia, talvez tu vai estudar. Aqui pro ensino médio e pro vestibular, a gente vai estudar pelo menos 3 representantes, basicamente, 3, 4 representantes dos plateumintos. Então, como eu já falei pra ti, eles são animais considerados, né, a frase que identifica o filo, vermes achatados, porém tem os de vida livre e tem os de vida parasitária, né, que causam doenças aos seres vivos. Vamos ver um de vida livre e 2 tipos de vida parasitária. Outra coisa muito importante, meus amorizinhos, é saber as características embriológicas. O filo anterior, que eram os quinidários, eles eram diblásticos. Agora os plateumintos serão triblásticos, o que significa 3 tecidos embrionários. O importante é que eles vão ser triblásticos e é a diferença. Vamos saber quem é o exemplinho dele? O exemplinho é a nossa amiga planária. Eu fiz esse lindo desenho no Zoom e eu sei que tu quer que eu faça ele de novo, porque afinal tu és viciado nos meus desenhos. A gente não entende os nossos vícios, a gente só sabe que nós os temos. E aqui eu estou desenhando para ti uma linda planária. Ai, que fofinha, Ana Lia. A planária é assim mesmo? Sim, eu mostro vídeos nos próximos minutos. Veremos vídeos de planária se regenerando. Então, o que a gente sabe? A gente estava estudando os poríferos e os quinidários, que eles tinham um tipo de simetria radial. O que significa radial? Que os órgãos e as estruturas se distribuem radialmente. As planárias e todos os demais plateumintos, eles vão ter simetria bilateral. O que significa? Que para eu ter 2 planárias mais ou menos iguais, 2 partes de planária, desculpa, mais ou menos iguais, só existe um local que eu possa cortar. Por quê? Os órgãos se distribuem bilateralmente, como se fosse de maneira espelhada. É o mesmo no nosso caso. Nós, seres humanos, os cordados, temos simetria bilateral, ok? Agora, os próximos animais de quinha, quase todos eles vão ser simetria bilateral. Os únicos que são simetria radial são os poríferos, as esponjas do primeiro filo, os quinidários, que são as águas-vivas, e as estrelas do mar, lá os equinodermos, o último filo dos invertebrados. O resto, amor, é bilateral. Assim como o triblástico, a partir daqui todo mundo vai ser triblástico. Outro nomezinho que começa a aparecer agora são protostômios. O que significa protostômios? Que a boca surge antes do ânus, ok? Ah, Ana Lia, mas por que a gente não classificou as águas-vivas? Porque normalmente essa classificação ela vem a partir dos seres triblásticos, a maioria da bibliografia. Então vai ser a primeira vez que a gente vai ouvir essa classificação. São protostômios, que a boca surge primeiro e o ânus surge depois. Os únicos animais que são deuterostômios, que é o ânus que surge primeiro e depois a boca, são os cordados, nosso filo, aves, anfíbios, peixes, mamíferos, né? São os cordados, e os equinodermos, tipo as estrelas do mar. Então, você me faz a piadinha, o que tu tens em comum com a estrela do mar? A origem do ânus. Tu e a estrela possuem o ânus surgindo primeiro, né? E quem que origina essa boca ou esse ânus, no caso aqui dos plateumintos, que origina a boca? O blastóporo, que é aquele orifíciozinho lá que aparece quando a gente é um embriãozinho e vai originar a boca. Outra e última característica embriológica é o fato deles serem acelomados. O que significa ser acelomados? Que entre ectoderme, mesoderme e endoderme não existe espaço quando é embrião, não existe cavidade, não existe celoma. Então, acelomado significa sem cavidade verdadeira, sem espaço entre os tecidos embrionários.
Por isso até que eles, quando se desenvolvem, vão ter essa característica de serem vermes achatados, por não terem essa cavidade. Tem até um orifíciozinho, tipo, que vai originar ali o intestino, mas não chega a ser uma cavidade verdadeira. Então, meus amores, anota aí que é uma das características principais, porque o único é a exclusividade. O único filo que é acelomado são os plateumintos. Beleza? Beleza? Tô meio escabelado, eu tô. E me conta enquanto isso, melhorou a posição da câmera? Pra ver o computador ali não, né? Pra ver a tela talvez não. Mas aí eu acho que eu fico mais livre pra gente que fazer um fit dance, dar uma distraída, poder aqui, ó, tomar uma água. Já tomou água hoje? Só tô dando um mini intervalo aqui. Deu? Voltamos pro nosso foco. Mores, outra coisa importante, as classes que estudaremos, tá? As classes dentro do filo. Nome das classes eu tenho que saber, Analia? Sim, tem que saber porque tu é meu aluno, tu é o melhor de todos e tu tens que saber porque cai no vestibular. Nome das classes, da vida livre, turbelária. Raramente tem uma questão falando sobre classe turbelária, que quem está nela é a nossa amiga planária, que ficou um pouco apagada aqui, tá? Que é a do Gésia Tigrina. Ai, que nome lindo do Gésia de Tigrina. Vou botar o nome da minha filha de Dudu, do Gésia. Planariazinha, faz parte da turbelária, vida livre, vida boa, não causa doença, ela só serve pra gente estudar anatomia e fisiologia dos plateumintos, ela é demais. No entanto, as duas outras classes que são do capetinha, porque causam doenças nos seres humanos, é o trematoda e cestoda. Cara, tem que saber. Tu vai fazer uma pesquisa nos bancos de prova que tem questão de plateuminto e nematelminto, e muitas vezes o plateuminto, que nematelminto é outro grupo de vermes que a gente vai ver, e muitas vezes falando pelo nome da classe. Aí tu aprende tudo e não decora a classe e erra. Trematoda está presente o esquistossoma manzoni, aquele que causa esquistossomose, que é aquela doença conhecida como barriga d'água, aquela que tem um hospedeiro intermediário que é o caramujo, que a gente já viu tudo isso e vai ver de novo, tá? Então eu tenho que saber o esquistossoma manzoni é trematoda. E cestoda são as tênias, aquele animal gigante que é conhecido também, o apelido popular, solitária, que a pessoa é tão grande que pode ter 12, 14 metros de tênia, tá? E tem uma tênia por ser humano quando adulto, porque o nosso organismo não daria conta de abrigar 2 animais desses, ok? Então as tênias que são provindas normalmente de contaminação da carne de porco ou carne bovina, dependendo do tipo de tênia, mal passada, de animais que conviveram com fezes de seres contaminados. Então essas aí, elas são da classe cestoda. Cestodas, tênias, trematoda e esquistossoma. Temos que saber isso, anota isso com coraçõezinhos, florezinhas e estrelinhas. Ok? Amores, eu vou deixar esse primeiro vídeo introdutório de plateumintos. No próximo vídeo, que são nas próximas semanas, eu vou falar da anatomia e da fisiologia dos plateumintos, usando como base principalmente a planária, tá? Para falar da anatomia e fisiologia, e depois nos próximos vídeos a gente entra nas verminoses, que quando a gente for estudar trematoda e cestoda, aí a gente vai estudar, na verdade, o ciclo da doença, como se contamina e tudo mais, que tu já sabe isso